Olá, gente, tudo bem com vocês? Ludmila Albuquerque aqui falando mais uma vez e hoje a gente vai falar rapidamente aqui de NR12, certo? Eu adoro falar de NR12 e eu recebi algumas perguntinhas sobre algumas questões que, de uma maneira geral, eu achei melhor fazer um vídeo aí explanando rapidamente o que você tem que fazer como gestor, né, líder, técnico de segurança que acabou de sair da faculdade, não tem muita experiência com máquinas e equipamentos. A NR12 ela é muito grande, Ludmila, eu tenho preguiça de ler, leia, tá bom? Ela é grande, ela é uma das mais importantes aí entre as 36 normas, no meu ponto de vista, 37, né? Nem sei mais, toda hora muda. Então, é muito importante o gestor de segurança, o líder, né, a pessoa que quer passar para o próximo nível, saber essa norma aí de trás para frente para assessorar o seu engenheiro civil, assessorar o seu chefe, né, seja uma pessoa que resolve o problema dos outros. Eu estou sempre falando isso aqui, tá bom, gestor? Então vamos falar direto de NR12. NR12 é a norma que controla o ciclo de vida das máquinas e equipamentos. Ciclo, verdade, ciclo da hora que compra, da hora que emite a nota fiscal, da hora que sai do fornecedor até a hora que você entrega ela e fecha acabou, morreu, não funciona mais, certo? Então o ciclo todo está dentro da NR12. Teve dúvidas, vai para a NR12. Ou então vem aqui, deixa um comentário que a gente te responde. Se a gente não souber, a gente vai estudar e vai te dizer. Mas a gente tem uma larga experiência aí com a NR12, tá certo? Então vamos lá. A NR12 exige primeiramente que você, claro que não é a primeira coisa, mas é o que vem na minha cabeça. Primeira coisa que você tenha uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então existe a necessidade pelo CREA e pela norma NR12 que você, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, se responsabilize pelas máquinas e equipamentos. Então especifique no ART quais são as máquinas, qual é todo aquele inventário de máquinas que você tem sobre a sua responsabilidade, ok? Engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, você que está vendo aqui, ou compartilhe você, que é gestor, e você está com dificuldade com o seu engenheiro da sua obra ou da sua indústria. Compartilhe esse vídeo aqui, manda ele vir falar comigo, que a gente pode estar orientando aí, conversando, independente de trabalho, de venda. A nossa intenção realmente é ajudar e agregar valor, certo? Como eu tenho dito aqui. Curta, esqueci de falar, curta, compartilhe, comente, diga o que você achou desse vídeo aí, mas assista até o final. Então vamos lá, ART, certo? Você precisa três coisinhas básicas, né? Você precisa garantir os equipamentos de proteção coletiva dessa máquina. Como assim, Ludmila? Coletiva? Então, você precisa ter todos os dispositivos de proteção, seja fixo ou seja móvel. Isso, como é que eu vou conseguir saber se é fixo ou se é móvel, Ludmila? É o próximo passo, que são as medidas organizacionais da empresa e as medidas administrativas. Dentro dessas medidas administrativas e operacionais, é uma escadinha, está a análise de risco. E dentro da análise de risco, você vai fazer de acordo com a NBR ISO 12100, você vai ver lá, né? Eu não sei como faço essa análise de risco, não é a mesma coisa de análise preliminar do trabalho de risco, não é técnico de segurança, não é engenheiro de segurança. Então você pega essa norma e faça essa análise de risco, tá? Para as máquinas e equipamentos. Se você por algum acaso tem outras mil coisas, é um gestor de uma empresa muito grande, contrate uma consultoria que tem experiência com NBR, com levantamento e análise de riscos, né, com uma matriz bem legal de risco para avaliar essas tuas máquinas e esses teus equipamentos, certo? Mas é possível sim, o seu próprio gestor, você fazer, né, fazer um laudo bem direitinho, a gente faz, tá bom? Mas eu não tô querendo vender nada aqui não, eu tô falando para você, faça a sua análise de risco. Dentro da análise de risco você vai descobrir o que sua máquina precisa, certo? E aí você vai também emitir um plano de ação. Nesse plano de ação você vai colocar tudo, o que precisa, o que veio da análise de risco, quanto custa, qual o período de implantação, até a conclusão você vai fechar e deixar verdinho lá, pronto, fechei, garanti que a minha máquina está dentro da NR12 com as proteções coletivas, seja sinalização horizontal, um isolamento, seja uma sinalização vertical, uma placa com medidas de atenção, com orientação, um procedimento operacional muito bem descrito, né, com a validação não só sua como responsável de segurança, mas como engenheiro, né, habilitado, responsabilidade técnica ali por aqueles equipamentos, um treinamento também, a medida organizacional e administrativa, os treinamentos na função, tá? Só aquelas pessoas que estão treinadas na função podem meter o dedo naquela máquina. A maioria dos acidentes de trabalho no Brasil hoje são envolvimentos com máquinas e equipamentos. E quando a gente vai atrás, são pessoas que estão lá metendo o bedelho e não são treinadas. Muitas vezes elas até foram autorizadas, né? Mas não foram capacitadas. Então,
O funcionário precisa sim, não existe essa coisa. Ludmila, mas eu recebo muito essa pergunta, tá? Principalmente quando eu trabalhava como engenheira de segurança. Ludmila, o RH me ligava, o funcionário acabou de chegar aqui e ele é altamente experiente, ele veio porque ele era, vou dar um exemplo, o operador da calandra do estaleiro tal. Eu preciso treinar ele aqui, Ludmila, tirou, em vez de botar ele logo direto. Meu amigo, a calandra é de outra empresa, o layout da calandra é em outra empresa. A planta baixa em outra empresa, que é outro critério da NR12. Você, SESMIT, você, engenheiro mecânico, elabore junto com sua equipe de projeto a planta baixa, certo? A planta baixa precisa ser feita. Por quê? Porque você precisa definir o layout. Layout determina os riscos da sua análise de risco, certo? Então não deixe de fazer planta baixa, não deixe de seguir todas as medidas administrativas para que você garanta uma proteção coletiva da sua máquina. E também a proteção individual, que é todo equipamento individual do funcionário, que aí é pelo mapeamento, né, PPRA, todas as medidas preventivas que hoje é o PGR, certo? Dentro das medidas administrativas, a gente tem outra coisa muito importante que muita empresa não tem, né? Que muita empresa, quando eu chego, não tem, e quando eu já trabalhei também, só começou a ter depois que eu cheguei, né? Inventário de máquinas. Inventário de máquinas, por incrível que pareça, parece que eu tô falando em grego, não é em inglês, porque em inglês já ficou batido, é em grego mesmo. Então, você precisa ter um inventário das suas máquinas. O que é o inventário, Ludmila? É um documento onde você vai ter todo o ciclo da máquina. Onde comprou, o fabricante, o tipo, a capacidade, a produtividade, a manutenção dela, a demanda, quanto ela produz. Tudo isso, a vida da máquina, a análise de risco dela, as medidas coletivas que foram implementadas nela, certo? Tudo isso é um inventário. E plano de ação, planta baixa, inventário, sinalização, medidas administrativas, só quem pode tocar é o funcionário treinado, certo? Outra coisa que foi o que me motivou a fazer esse vídeo, que eu já ia esquecendo pra gente finalizar, já tem 7 minutos, checklists. Independente do local onde você esteja. Eu vou falar desse ponto porque foi o que me procuraram. Obra residencial, Ludmila, prédio vertical. Eu tenho elevador, eu tenho guindaste de coluna, eu tenho betoneira, que é um problema sério em obra, eu tenho martelete. E aí, isso também, você precisa ter o inventário de todas elas, essas máquinas muito bem controladas dentro de um plano de ação de atendimento da NR12, porque normalmente alguns fornecedores não estão atendendo ainda a NR12. E imagina se você comprar equipamentos de fora do Brasil. Esses é que não vem, né? Lembrei de outra coisa. Você é uma empresa grande, você é um técnico de segurança, você é um gestor de uma empresa grande, e seus equipamentos vieram todos da Coreia, da Austrália, da Alemanha, porque são equipamentos específicos que nem são construídos aqui no Brasil, fabricados aqui no Brasil. E aí, Ludmila, eu preciso traduzir todos os meus manuais. O manual precisa estar na língua do brasileiro, português. Então, contrate um tradutor autorizado e habilitado e garanta que seus manuais estejam todos em português, tá bom? A Delegacia do Trabalho, Secretaria de Trabalho vai te exigir e vai notificar caso você apresente um manual do funcionário, manual de equipamento, manual onde diz onde mexe, onde tira, como faz. Todo equipamento tem que ter esse manual. Quando você for fazer a solicitação, você de compra já exige o manual, tá certo? Se não tiver, isso não tem que pagar mais. Isso é exigência da NR12 no Brasil. Ok? É isso, manual. Então você faz, sinaliza, treina, manual, checklist. O checklist está dentro ali do fazer e dentro do diagnóstico, porque dentro do inventário você depois faz análise de risco, né, antes de fazer o inventário, e você diagnostica. E com o diagnóstico, como que eu faço o diagnóstico? Checklists. Então existem N checklists, N modelos, e eu tenho vários modelos, checklists, tanto da NR12 geralzona, né, se você precisar, quanto checklists específicos de N máquinas. Então, betoneira eu tenho, tudo isso. Então, você que está com problema, está vendo esse vídeo agora, foi interessado por NR12 e não sabe como atuar, acabou de sair do curso, entre em contato, participe aí. Se você está vendo pelo Instagram, entre nesse link da bio e abra o canal do gestor no Telegram. Eu vou te fornecer esses checklists aí, que não são os melhores do mundo, mas são os que eu usei, e você pode adaptar, porque eu vou te entregar aberto em Excel. Você coloca sua logomarca e você pode estar aí colocando e checando, porque esse cheque vai diagnosticar e vai gerar um plano de ação, onde você já está cumprindo os itens exigidos pela NR12, certo? Então, checklist eu posso te fornecer aí gratuitamente, tá? Eu tenho N modelos, N tipo, N máquinas, certo? Checklist
faça, independente do ambiente de trabalho. Não espere o seu engenheiro de manutenção, engenheiro civil, gestor de segurança, garanta o cheque, o diagnóstico da máquina, o plano de ação. O inventário não é sua responsabilidade, tá? O inventário é responsabilidade de quem toma de conta de controle de manutenção da empresa. E se for uma obra de construção civil, que normalmente não tem isso, você tem que dar para o engenheiro civil da obra. Ele vai se responsabilizar pelo inventário, entendeu? Toda a parte de EPC, você pode dar apoio à EPI, você tem que garantir treinamento da função, você garante para o funcionário, só aquele que está treinado naquele equipamento pode mexer. Não existem todos os funcionários mexendo em betoneira, só o operador da betoneira mexe na betoneira, só o operador de calandra mexe na calandra, só o operador de corte, de máquina de corte, só o soldador mexe na máquina de solda. Tá certo? Treine na função. Qualquer dúvida, clica no canal do gestor e a gente está aqui para isso. Foi muito bom falar sobre a NR12. Ela é uma das mais importantes normas, repito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário, não esquece de curtir, compartilha com aquele seu amigo que está numa obra e está com dificuldade e não deixa de fazer parte do canal porque eu vou fornecer lá de forma gratuita todo esse material. Beijo!